Capítulo 103. Golpe de Misericórdia. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Enquanto a poeira baixava, Sunny abandonou seu esconderijo no telhado de um dos prédios ao redor da praça e saltou. Evitando as poças de sangue fétido, ele caminhou entre os cadáveres espalhados pelo chão e se aproximou do monstro de pedra agonizante. A criatura do pesadelo estava deitada de costas, seu corpo espancado e quebrado. De perto, Sunny conseguia vê-la melhor. A armadura negra do estranho monstro estava lentamente se transformando em pedra. Em suas aberturas, ele podia ver a pele um pouco mais clara. Era lisa como granito polido e de cor cinza escuro. Fluxos de pó rubi fluíam das terríveis feridas, parecendo quase como sangue. Duas joias carmesins que lhe serviam de olhos moviam-se lentamente, focalizando Sunny. Não havia expressão particular nelas, apenas uma quietude cansada. As chamas que costumavam arder dentro delas estavam lentamente se apagando. A criatura estatuária olhou para ele sem emitir som. Na verdade, Sunny não tinha certeza se esses monstros eram sequer capazes de produzir sons. Durante toda a luta, ela permaneceu estranhamente silenciosa. Ele suspirou. A vida não é justa, né? Com essas palavras, ele invocou o fragmento da meia-noite e o enfiou na viseira do elmo da criatura moribunda. Mesmo às portas da morte, a carne de pedra da estátua viva provou ser extremamente resistente. No entanto, ele colocou força suficiente em seu golpe, não desejando fazer a pobre coisa sofrer mais do que o necessário. Ele sempre estava feliz em matar uma criatura do pesadelo, mas esta merecia uma morte rápida. Para ser honesto, ele ficou muito impressionado com a resistência desesperada da pequena guerreira de pedra. Eles não sabiam com quem estavam mexendo. Mas você mostrou a eles. Naquele momento, a voz familiar do feitiço ressoou na escuridão. Você matou um monstro despertado, Santa de Pedra. Sua sombra ficou mais forte. Sunny sorriu. São 4 fragmentos de sombra. Finalmente, 403. No entanto, no segundo seguinte, ele esqueceu o que estava pensando. Porque o feitiço não havia terminado de falar. Sussurrando em seu ouvido, ele disse lentamente: Você recebeu um eco, Santa de Pedra. Os olhos de Sunny se abriram arregalados. Ele ouviu certo? Um eco? Ele finalmente havia recebido outro eco? Cautelosamente olhando ao redor, Sunny abaixou a voz e disse à sombra: Você também ouviu, certo? A sombra encarou Sunny com exasperação, depois gesticulou em direção à boca, abaixou as mãos e não disse mais nada. Ele sorriu. Exatamente, foi isso que o feitiço disse. Cantarolando uma música, ele andou de um lado para o outro por algum tempo, e de repente, estremeceu. Certo. Eu deveria sair daqui. Agora que as pessoas de pedra se foram, quem sabe que tipo de horrores tentará fazer desta praça seu ninho. Ele fez um movimento para sair, mas depois parou e olhou para a cena do massacre com avareza. No entanto, eu realmente deveria pegar algumas lembranças primeiro. Não é todo dia que você se depara com tantas criaturas do pesadelo mortas antes que os comedores de carniça cheguem para se banquetear com os cadáveres. Essa era uma chance que ele não terá tão cedo. Sunny hesitou por alguns segundos, tentando decidir a quais monstros se aproximar primeiro. As aranhas eram obviamente muito mais fortes. Se realmente fossem da categoria caídos, seus fragmentos de alma seriam incrivelmente valiosos. No entanto, comprar algo com um monte de fragmentos de alma acendidos seria muito suspeito. Além disso, levaria um tempo para encontrar os cristais dentro dos corpos maciços das bestas gigantes. As estátuas vivas eram de categoria mais baixa, mas seus restos despedaçados eram fáceis de vasculhar. Os outros habitantes da cidade amaldiçoada poderiam chegar a qualquer minuto. Então,
Com um suspiro profundo, Sunny correu até a pilha mais próxima de pedras despedaçadas e se ajoelhou ao lado dela, esperando perceber o brilho dos fragmentos de alma o mais rápido possível. Ele mal havia terminado com a segunda estátua morta quando um ruído repentino fez com que ele parasse. Sabendo que a ganância havia condenado muitas pessoas à morte, Sunny reprimiu o desejo de demorar aqui até o último momento possível e saiu correndo, colocando o último cristal que havia conseguido encontrar dentro de sua armadura enquanto corria. Invocando a kunai, ele o lançou no ar e puxou a corda invisível, fazendo a adaga girar em torno de uma coluna de pedra. Assim que a corda se enrolou na coluna, ele pulou e fez a corda se contrair, enviando-o voando para cima. Assim como a corda dourada, a corda invisível que conectava a kunai ao seu pulso era incrivelmente resistente e capaz de mudar seu comprimento à vontade, o que permitia a Sunny usar a adaga de arremesso como um gancho improvisado de vez em quando. Usando o topo da coluna de pedra para pular ainda mais alto, ele agarrou as rachaduras na parede de um dos prédios em ruínas e subiu rapidamente. Quando alcançou o telhado, os ruídos produzidos pela criatura que se aproximava já eram altos o suficiente para fazê-lo estremecer. Seja lá o que fosse aquela coisa, Sunny não queria descobrir. O som que ela produzia ao se mover o fazia pensar em uma cobra gigante, uma com inúmeras bocas, cada uma sibilando notas de uma melodia estranha e enlouquecedora. Felizmente, ele deixou a praça espaçosa a tempo de nunca encontrar essa abominação. Quando Sunny retornou à catedral em ruínas, a noite já estava chegando ao fim. O horizonte leste estava ficando mais claro, e o som das ondas negras quebrando contra o muro da cidade estava ficando mais inquieto. Caminhando pelos vigamentos de suporte que se estendiam acima do grande salão, ele vislumbrou o cavaleiro negro marchando e suspirou. Um dia, ele iria matar o bastardo em algum dia glorioso. Mas não neste dia. Hoje, ele tinha outras coisas para fazer. Ao chegar à segurança de seu esconderijo secreto, Sunny colocou os fragmentos de alma em seu baú de tesouros e depois sentou-se em uma cadeira de madeira magnífica. Havia um sorriso empolgado no rosto dele. Finalmente era hora de descobrir qual era a diferença entre um eco normal e um transformado em sombra. Capítulo 104 Arsenal de Almas. Sem perder mais tempo, Sunny mergulhou em seu mar da alma. Apesar de seu estado mental alterado, estava calmo como sempre. A extensão silenciosa de água parada se estendia até a distância vazia, com o núcleo sombrio pairando acima como uma estrela escura. Pequenas esferas de luz flutuavam no ar ao redor dele, refletindo na superfície do mar tranquilo. As sombras silenciosas ainda estavam lá, paradas imóveis na beira da escuridão. Comparadas a antes, suas fileiras haviam aumentado. Monstros de todas as formas e tamanhos estavam entre eles agora, fazendo a coleção de inimigos abatidos por Sunny parecer cada vez mais impressionante. Caminhando por eles, ele olhava de vez em quando para um ou outro, relembrando as emocionantes batalhas com uma mistura de medo e orgulho. Este era seu museu pessoal, um monumento sombrio a todos os seus pecados. Espere, pecados? Por que pecados? Justo naquele momento, Sunny tropeçou e parou. Não muito longe dele, uma sombra esquálida estava entre o grupo de criaturas aterrorizantes, olhando silenciosamente para ele com olhos vazios. Aquela sombra pertencia a um jovem, não muito mais velho que o próprio Sunny. Ele morava no assentamento precário além dos portões do castelo, lutando para sobreviver como todos os outros. Sunny desviou o olhar. Não me olhe assim. Foi sua própria culpa, tolo. Você não deveria ter feito todas essas perguntas. Das 3 pessoas que ele havia assassinado com as próprias mãos, este assassinato era o único que fazia Sunny sentir algo. Por que não foi feito no calor da batalha ou para resolver uma rixa pessoal? Este foi feito a sangue frio. Foi por isso que ele teve que sair do castelo, entre outras coisas. Sunny fez uma careta. Eu disse para parar de me olhar, apenas fique morto e não me incomode com seu absurdo. Resmungando irritado, ele se virou. Logo,
Passou pelas sombras do demônio de sangue, do líder do grupo de caçadores e da mortífera Santa de Pedra. Olhando para a figura estática do monstro de pedra, Sunny esqueceu-se de tudo sobre a sombra esquálida e sorriu. Ele estava ali para dar uma olhada no eco dela, afinal. A perspectiva de ter outro eco sob seu comando já era muito emocionante. O carniceiro leal e estranhamente sociável fora de grande ajuda para Sunny no passado, aumentou tremendamente seu desempenho em combate. Afinal, apesar de ter um aspecto divino e uma habilidade poderosa e única, Sunny ainda era apenas um adormecido, um nível inteiro abaixo do eco. O carniceiro, no entanto, era apenas uma besta, enquanto a Santa de Pedra era um monstro. Seu poder era comparável ao dos ferozes centuriões carapaça, superando em muito tudo o que Sunny poderia esperar alcançar neste lugar amaldiçoado. A natureza estranha da estátua viva e inabalável a tornava ainda mais formidável. Ter um servo como esse tornaria muitas coisas impossíveis possíveis. No entanto, Sunny queria ainda mais. Ele estava esperando para ver que milagre seu aspecto iria realizar, esperando que os resultados superassem suas expectativas mais loucas. Logo, ele estava em pé sob o sol negro de seu núcleo sombrio, observando as esferas de luz que representavam suas memórias. Havia 9 delas agora. As que ele realmente usava eram o manto do titereiro, o fragmento da meia-noite, o espinho espreitador, a pedra comum e a fonte sem fim. Saboreando a expectativa, Sunny convocou cada uma delas uma por uma e leu as runas brilhantes que cercavam as memórias. Ele havia conseguido a pesada kunai depois de derrotar uma criatura peculiar, que se assemelhava a um porco-espinho monstruoso e brindado. A chuva de espinhos ósseos afiados deixou vários buracos no corpo de Sunny, mas a recompensa valeu a pena. Memória, espinho espreitador. Classificação da memória, desperto. Nível da memória, 2. Tipo de memória, arma. Descrição da memória. Esta adaga voadora é tão imprevisível e volúvel quanto o afeto de uma jovem beleza, mas, talvez, não tão mortal. Encantamentos da memória, rosa da traição. Descrição do encantamento. O espinho espreitador está conectado ao seu portador por uma corda invisível. Essa corda é forte, mas inconstante, assim como o vínculo traiçoeiro do apego sentimental. Depois de ler esta descrição pela primeira vez, Sunny não pôde deixar de se perguntar se o feitiço havia sido desprezado por um amante uma vez. As runas praticamente exalavam amargura. Em seguida na lista estava sua memória mais perigosa, a pedra falante. Memória, pedra comum. Classificação da memória, desperto. Nível da memória, 1. Tipo de memória, ferramenta. Descrição da memória, apenas uma pedra comum. Encantamentos da memória, nem tanto. Descrição do encantamento, a palavra é mais poderosa que a espada. A pedra é mais poderosa que a palavra. A coisa engraçada era que a pedra comum, capaz de repetir vários sons, havia caído nas mãos de uma pessoa que era incapaz de contar mentiras. Agora era a memória mais honesta em 2 mundos inteiros. Também fez com que Sunny pensasse 2 vezes antes de abrir a boca. Às vezes, a última memória que ele decidiu examinar era, talvez, a mais preciosa para ele. Era a bela garrafa de vidro que Cassie havia dado a Sunny como um presente de despedida. Memória, fonte sem fim. Classificação da memória, adormecida. Nível da memória, 4. Tipo de memória, ferramenta. Descrição da memória. Um diabo apaixonado já aprisionou um poderoso rio nesta frágil garrafa de vidro. Foi seu presente para um belo espírito do deserto. Encantamentos da memória, dádiva da água. Descrição do encantamento. Esta garrafa contém água suficiente para fazer florescerem no coração desolado dos desertos mais inóspitos. Esta era meio romântica. Parecia que o feitiço estava por toda parte ao criar essas descrições, a ponto de Sunny nem conseguir dizer se estava falando sério. Com um suspiro,
Ele dispensou a esfera de luz contendo a fonte sem fim e olhou para cima. As outras 4 de suas memórias não eram muito úteis. Era um escudo de torre incrivelmente pesado, uma armadura que era pior do que o manto do titereiro em todos os aspectos, um olho de vidro capaz de produzir feixes brilhantes de luz vermelha inofensiva e o sino de prata estridente, a primeira memória que ele já tinha conseguido. As 3 restantes foram concedidas a ele por matar monstros relativamente fracos nas ruas da cidade amaldiçoada. Ele esperava trocá-los por algo mais adequado durante sua próxima visita ao castelo, sempre que isso acontecesse. Esquecendo-se das memórias, Sunny finalmente concentrou sua atenção na esfera de luz mais brilhante que flutuava no vazio escuro acima de sua cabeça. A que continha seu novo eco. Ele desejou que descesse e observou enquanto a esfera deslizava para baixo, tocando suavemente a superfície da água escura alguns momentos depois. A luz diminuiu lentamente, revelando a figura de pedra escondida dentro. Aqui no silêncio escuro do mar da alma, a Santa de Pedra parecia uma estátua. Ela tinha aproximadamente a mesma altura que Sunny, parecendo minúscula em comparação com o resto das criaturas do pesadelo que ele enfrentou na Costa Esquecida. Ela também tinha uma aparência única e humanoide. Se não fosse pela tonalidade cinza escuro e pela natureza pétrea de sua pele de granito, Sunny talvez até confundisse o estranho monstro com um adormecido. Supondo que não pudesse ver muito de seu corpo por trás da graciosa armadura escura. A natureza dessas criaturas estranhas permaneceu um mistério.